Olá, começando mais um De Tudo Um Pouco, aqui na cidade de Maranguape, no Maranguape Shopping Mall, eu, Eudemar Garcia, e hoje nós temos uma veterana aqui do podcast, está sempre aqui com a gente, ou seja, a segunda vez que ela vem, iniciou o podcast, nos ajudou no começo, grande amiga Virginia Queiroz, e a Rose Santiago. Rose é presidente da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. A gente vai lá falar sobre conceitos, sobre excepcionais. A palavra não está bem utilizada, mas como a marca é muito forte ao longo dos últimos anos, que eu acho que tem mais de 20 ou 30 anos que a APAI foi fundada no Brasil. Tem quase 80 anos. 80 anos. Então, vamos botar aqui 80 anos de APAI. 78 anos. E também falar da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, uma palavra que não está muito no nosso vocabulário. Então, eu vou deixar aqui, começando aqui pela presidente. Presidente, seja bem-vinda ao podcast. Se apresente. Olá, tudo... Vai falar, tá ligado. Olá, tudo bem? Sou Rose Santiago, né? Estou aqui hoje participando desse podcast com o nosso amigo Ademar, né? Eudemar. Sempre eu erro, viu? Sem problema. Eudemar. Estamos felizes, né, de estar aqui hoje. Nós estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E estamos também na Semana Municipal da Pessoa com Deficiência aqui de Maranguape. Todos trabalhando junto, né, por esta causa. A APAI, este ano, completa 28 anos. Então, nós já estamos aí nessa luta há muito tempo, juntamente com a comunidade de Maranguape e outros amigos. E, além disso, a campanha, né, a semana, ela vem trazendo o tema Nossa História, Quem Somos e o que Fazemos. Olha que a APAI de Maranguape já fez muita coisa aqui pelas pessoas com deficiência do município. E pretendemos fazer mais. Né? Nós queremos mais, nós queremos equidade, nós queremos respeito, nós queremos oportunidades. Né? Nós temos pessoas com deficiência no município que já são destaque. Né? E é isso, nós queremos mais e mais. E estamos aqui, encerrando, bem dizer, essa semana, muito felizes, por conta de muitas conquistas. Nós inquietamos as famílias, os nossos próprios assistidos, que são as pessoas com deficiência. Durante a semana foram momentos maravilhosos que nós tivemos. E assim, o nosso coração está cheio de alegria, cheio de gratidão. Porque eu tenho certeza que nós conseguimos atingir alguma coisa, nós conseguimos inquietar os nossos assistidos e dizer: corram para a luta, vocês têm direito, vocês têm vez, e a comunidade tem que ter essa porta aberta, essa porta da oportunidade. Um show de bola. A Rose aí está bastante animada pela semana. Nós vamos já falar passo a passo, dia a dia que foi feito. E aí com você, Virginia, sua iniciação aí no... Boa tarde. Primeiro agradecer ao Ademar. Eu não tenho boa tarde, nem tenho bom dia, nem boa noite. O vídeo fica por qualquer hora. Mas você vai fazer isso? Não tem. Já falou, só para você entender que o vídeo ele é visto a qualquer horário, a qualquer dia, a qualquer hora. Eita, tá gravando. Não tem importância, pode ir. Então, agradecer ao Ademar por essa... O Eita tá gravando é um meme, viu? Vai sair aí. Eita tá gravando. Agradecer pela oportunidade, né? É um espaço super importante, é um diálogo onde a gente pode estar batendo um papo importante, né, de discussão. É um tema que a gente precisa estar sempre trazendo como pauta, que é a pessoa com deficiência. Esse ano, a pessoa com deficiência trouxe a Semana da Pessoa com Deficiência trouxe um tema bastante importante, que é conhecer quem são as pessoas com deficiência, onde elas estão, o que é que elas fazem, a sua trajetória de vida, né? Então, foi bem pensado o tema da semana. Maranguape, já temos 28 anos que a gente realiza a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, e nós estamos na 6ª edição da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. Uma semana, a Semana Municipal, ela nasceu a partir da Semana Nacional, onde a APAI Maranguape foi a precursora, né,
onde a Pai Maranguape, no seu primeiro ano de vida, fez a sua primeira ação social, né, mobilizando a sociedade, que foi a caminhada na rua, né, confraternizando e, ao mesmo tempo, levando a voz da pessoa com deficiência para as ruas de Maranguape. E depois, hoje, com 28 anos de luta, Maranguape já tem um outro cenário, mesmo entendendo e a gente reconhecendo que ainda temos muito a caminhar, muito a discutir, principalmente sobre as posturas atitudinais, que hoje o Brasil, o mundo todo, vem discutindo, que é uma temática sobre a questão do capacitismo. Então, a Paz de Maranguape tem uma luta muito forte sobre a questão do anticapacitismo, né? As nossas posturas, como a gente respeitar e que lugar é esse que a gente precisa estar nos posicionando e nos colocando e respeitando esse direito que é absolutamente digno, que é da pessoa com deficiência. Então, de 21 a 28 de agosto, todos os anos, se confraterniza, né, se faz grandes reflexões sobre a pessoa com deficiência intelectual e múltipla, o Brasil todo, principalmente as APAES do Brasil. Nesse período, o Brasil todo, são em torno de quase 3 mil APAES em todo o Brasil. Então, todas as APAES, as pestalozes, as instituições que trabalham muito especificamente com a deficiência intelectual e com a deficiência múltipla, ela está movimentando esse processo, né, de discussão com a própria pessoa com deficiência, principalmente com as famílias, com a sociedade, com a instituição, né, com essa diversidade muito grande. Em Maranguape, a gente tem grandes resultados, a gente tem uma relação muito legal e muito próxima com o governo municipal, onde a gente teve os nossos primeiros diálogos, né, de discutir proposta de políticas públicas, né, discutir portas abertas no atendimento e no serviço para as pessoas com deficiência no município de Maranguape. Então, a gente tem uma jornada muito linda, né, extremamente significativa, e que hoje o que nós temos de políticas públicas, principalmente o que mais avançou no campo da educação, né? A Secretaria de Educação tem avançado bastante na questão da educação das pessoas com deficiência. As portas das escolas do município, elas estão leves, abertas para acolher e para oferecer as oportunidades de aprendizagem. Ainda precisamos, também já temos avanços em alguns serviços de atendimento da saúde, né? A cultura a cultura e a arte também já tem grandes avanços, né? Espaços de diálogos, espaços de formação. O esporte, nós temos em torno de quase mais de 40 atletas e bolsistas no município de Maranguape, sendo beneficiado enquanto para atletas, né, que saíram do estado do Ceará, que foram para os outros municípios, que foram para os outros estados, né, trouxeram medalhas, né, então nós temos assim, então a gente olha mais onde estão, né, a gente vê onde, mas a gente que está no movimento, a gente que está alinhado a essa discussão, a PAI consegue ver isso com muita claridade, com muita clareza, né? Esse movimento. Embora tenhamos plena consciência que muito precisamos avançar para que isso torne o mais visível possível, o mais perceptível possível, que a gente tire o máximo possível das nossas carapaças, né? Das nossas a questão do preconceito, dos estigmas, daí é muito forte em relação às pessoas com deficiência. Maranguape não é diferente, Eudemar. Maranguape não é diferente de vivenciar ainda essas posturas atitudinais extremamente preconceituosas ainda. Mas o que a gente vê, que a gente já pode ver, Rose, na nossa cidade, nas praças, nas festas, né? Em outros espaços de diálogos, as famílias com seus filhos, né? As pessoas com deficiência buscando seus espaços de oportunidades, eles sozinhos ou acompanhados ou com suporte, né? Mas a gente já vê, embora ainda em alguns campos,
né? Ainda há uma timidez, né? Há uma limitação, porque a gente tem um desafio que é gigante, que é a questão da acessibilidade, principalmente a acessibilidade urbana, né? Ela tem um desafio grande, a acessibilidade, a questão do transporte também é um desafio, né? Então, existem vários desafios nesse processo, mas a gente já vê famílias e pessoas com deficiência regaçando as mangas e indo para a luta. E dizendo, se o meu filho não fala, se o meu filho não pode, eu estou aqui junto dele, lutando com ele, representando e levando a sua voz. E a própria pessoa com deficiência, essa semana, Eudemar, foi encantador. Pela primeira vez, após 28 anos, a gente começando a enxergar que as pessoas que passaram pela PAI, né, que foram na época estudantes, que a PAI foi escola, hoje é um centro, que hoje estão nas nossas escolas, estão em outros espaços, estão nas empresas e há uma limitação, mas já temos pessoas no trabalho. Essa semana, eles conseguiram trazer a sua voz, eles falaram, eles expressaram seus sentimentos, eles disseram também as dores do preconceito. Foi muito lindo ouvir, né? Pessoas com deficiência intelectual pegar o microfone e falar das suas dores, dizer o quanto quanto dói ser estigmatizado por pessoas, inclusive dentro do âmbito familiar, né? No ambiente de trabalho, né? No ambiente educacional, né? Então, independente disso, mas ele está se fortalecendo. Ele está dizendo, o preconceito não é meu, a vida é minha e eu vou à luta, né? Se você tem um preconceito, o problema não é meu, né? O problema é seu. Então, esse espaço é meu, espaço também me pertence. E a semana tem esse significado, né? Então, quando o Maranguape decidiu afirmar a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência e alinhar isso a uma lei municipal, a lei nacional, que é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, ela juntou as mãos, né? Ela uniu as mãos de um movimento da sociedade civil organizada com o governante, com o legislativo, né? Com a Câmara dos Vereadores. E é importante a gente trazer esse diálogo como a Câmara dos Vereadores, né, e os vereadores têm aberto as portas, né, para a gente ir lá dialogar com eles, embora os desafios, os retornos tenham desafios, né, para esses retornos com o tempo mais rápido que a gente quer, mas a gente está tentando ter um retorno legal. Então, tá tudo lindo e maravilhoso como você está falando? Não, mas um lugar a gente já consegue enxergar. Que a pessoa com deficiência, os maranguapenses, né, ele já consegue se posicionar, já consegue encontrar o seu lugar de voz, né, já consegue dizer que pode caminhar. A família já está começando a aprender a arregaçar as mangas e dizer, essa luta também me pertence. A família está começando a dizer que o meu filho, eu preciso me desprender e dizer para o meu filho que ele precisa caminhar, mas eu ainda preciso aprender a dizer, se caminhar, vai filho, caminhe, né? Porque ainda é cheia de medos, ainda também tem os seus desafios do seu filho caminhar sozinho, né? Então, são vários, mas o medo não está mais engessando as famílias, o medo não está mais engessando a pessoa com deficiência, o medo a gente está rompendo, né? E o que está mais legal essa semana, que é o que está passando, nós estamos hoje é 27, a semana é do dia 21 a 28, então começou quarta e termina amanhã, dia 28, né? Começou quarta, dia 21 e termina amanhã. Então, o que a gente sentiu de energia positiva, né? De um olhar muito forte da pessoa com deficiência participando, pegando o microfone, falando, colocando a sua intencionalidade, em momentos bem acadêmicos mesmo, ele entender e ele se posicionar. Então, isso é muito belo, né? Então, e aí, assim, eu estou fazendo uma fala enquanto ativista. Eu já tenho 36 anos de luta. Eu comecei a trabalhar com pessoas vítimas da rancenias na colônia Antônio Justa de Maracanaú. Foi um das melhores, maiores e grandes aprendizados que eu tive na minha vida.
E depois eu vim conhecer Maranguape. Eu entrei em Maracanaú em 87, vim para Maranguape em 94. Então, anos depois eu vim para Maranguape e eu tive uma nova experiência. Então, Maranguape me deu essa oportunidade, né? Maranguape me trouxe outros olhares, né? Outros horizontes, me oportunizou, me acolheu, me abraçou. Né? Então isso é muito legal e a gente vê que hoje a luta não é mais da Virgínia, a luta é da sociedade, a luta é das famílias, a luta é do governo, né? E a PAI está aí, linda, de mãos dadas com a sociedade, de mão dada com o governo e caminhando. Pegar esse gancho aí, a luta não é mais da Virgínia, para poder fazê-los entender, você que está nos vendo no podcast, que é um VOD, vídeo on demand, ou seja, pode ser visto aí o resto da vida, diferentemente de algo que é feito ao vivo e fica meio volátil. A televisão ela faz aquele programa e acabou. Aqui não, você está... É o moderno. Está gravando e se quiser ver o anterior que a gente conversou, volta aí no podcast de Tudo Pouco, veja os vídeos, você vai ver uma entrevista com a Virgínia. E a Virgínia foi muito tempo líder na PAI, buscando sempre, e tinha dificuldade, na verdade, de passar o bastão para a corrida 4x4, 6x6, 10x10, porque as pessoas tinham essa dificuldade de crença limitante de assumir, achar que não poderia. E ela conseguiu, porque todo mundo geralmente entra numa entidade e quer se eternizar na entidade. Virgínia tem uma cabeça diferente. Ela quer que a entidade tenha pertencimento e que as pessoas passem por ela trabalhando em arroz, e teve alguém antes, e teve a Fátima. Então, isso, né, é muito importante, porque a grande maioria quer perpetuar-se por vários motivos. Poder, vaidade, interesses econômicos anormais, né, digamos assim, e entidades. Todo mundo, isso é a cara do Brasil. Aqui a gente vê alguém que conheço, posso dizer isso, de casa, que faz as coisas com muito amor e que não tem apego nenhum, e muito pelo contrário, dá mais do que tira. Tá? Eu digo isso materialmente, financeiramente, mesmo em dinheiro. Tá? Se eu for juntar aqui o que ela já gastou, o que ela já recebeu, ela gastou muito mais. Em tudo. Tempo é dinheiro, e o tempo dela é muito caro, e ela teve essa vontade, essa garra de doar muito tempo dela, muito tempo mesmo. E aí, que vocês conversaram, eu vou perguntar para vocês de uma forma menos acadêmica, que você está falando dentro de um gueto de contextos, palavras muito bonitas, assim, a gente tenta, como eu falei em inglês ali, você fala, olhem, falando do termo lá, a gente conversando em off ali, o preconceito, ou seja, a crença limitante, ela está muito forte na sociedade, muito forte nas famílias, principalmente as famílias de muita baixa renda, tá? Porque elas não tinham nem muita consciência ou cultura, se eu estiver errado, me corrija. Conhecimento, e aí não tinha a força, por falta de conhecimento, para reagir a esses preconceitos. E aí onde entra a que você falou na sua fala, lá dentro, que elas tinham um pouco de inibidas ou tímidas, né, para enfrentar isso. Hoje a gente já vê diferente, já vê o próprio indivíduo que tem a assistência da PAI, ou seja, que participa da PAI na ponta como cuidar, como seria o termo, você falou, os nossos assistidos, eles já estão conscientes, bem conscientes do lugar deles, sim, de como eles são, sim, e isso deixa eles com consciência e acaba levando a família para uma outra também consciência que era crenças limitantes. Então, as crenças estão vindo deles, mudando para os pais e para a sociedade. E os filhos... Os filhos é que estão fazendo essa transformação. Acho que a Rose eles estão mudando os pais, né? O pensamento. E tudo isso através da PAI. Né? A PAI ela é um cartão postal. Eu vejo isso porque eu entrei na PAI e achava que a PAI era assim
um mundo pequeno. Não, a APAE é um mundo gigante, gigante de oportunidades, né? Nossos assistidos tiveram várias oportunidades agora esse ano, né? Participaram de eventos na parte da arte, né? Evento esses que aconteceram dia de sábado e domingo, e a família estava lá acompanhando, né? Então, o menino pegar, tirar a mãe de casa, isso aí já é a mãe acreditar no potencial dele, né? E isso foi a APAE, entre parceiros que chegaram e ofertaram esse curso, né? A APAE quer levar as pessoas com deficiência e a APAE incentivar e a família aceitar, isso aí é muito importante. Nós temos assistidos que já participaram, já fizeram 2 cursos de arte, e assistidos que eram agressivos, muitos tímidos, né? Que nem falavam, né, era Virgínia? E hoje nós temos assistido falando, assistidos que participaram de curso de salgadeiro, gente. Olha como é possível. Basta dar oportunidade, né? E essa oportunidade, eu digo, a APAE entrou em contato, eu agradeço até... agradeço a Laura, né, que é a nossa coordenadora, gente, maravilhosa, que fica buscando cursos, né? E passando para a família, dizendo para a mãe, olha, tem esse curso, vamos inscrever, né, o assistido para participar. E isso é muito bonito, nós estamos incentivando essas pessoas a crescerem, né? E eu vejo que o mundo está dando essa oportunidade. É por isso que nós estamos ainda mais felizes, né? Porque nós estamos nesse momento, olha, nossa história, o que somos e o que fazemos. Então, nós estamos avançando aos poucos, como a Virgínia disse, mas estamos inquietando as pessoas, né? E é esse o nosso propósito. Vou contratar vocês para trabalharem comigo aqui como publicitários, né? Porque nossa história, 2 pontos, o que somos e o que fazemos, é fantástico, né? E para a semana da pessoa com da deficiência. semana que a parte o conceito ficou melhor do que o nome, sabe? O tema Isso. Subjugou-se ao slogan. Então o slogan ficou muito forte. Na comunicação, é porque são tantas coisas para ser ditas que às vezes a gente exagera, mas assim, esse slogan aqui não precisa dizer mais nada. Agora eu vou fazer uma coisa, não? Eu queria só para um entendimento melhor. A evolução no município em relação à semana, ela cresceu tanto que hoje a semana a APAE não faz mais sozinha. O município constrói a semana, né? Todas as secretarias faz uma ação, né? A saúde, a educação, a FITEC, a SEJUV, a Câmara dos Vereadores, que ela tem um fórum, que é um fórum obrigatório, que vai ser amanhã que a Câmara dos Vereadores vai estar oferecendo esse fórum. Convidou todos os secretários para fazer uma prestação de conta dos serviços desenvolvidos 2023, 2024. Então, assim, a gente consegue mostrar que hoje a semana ela não é mais de uma instituição, ela é da cidade, né? O governo conseguiu fazer essa ponte, né? E ela vê como isso é importante, porque eu sou uma funcionária pública, sou da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, estou na gerência da Proteção Social Básica, né, junto com os CRAS. O quanto a gente avançou nesse diálogo, né? De identificar a pessoa com deficiência nos nossos territórios, onde eles estão, participar, né? Essa georreferência é muito importante, né? Fundamental. Tem um senso disso também? Tem todo um conhecimento que a gente se apropria, né? Tem as estratégias da política de assistência, de como a gente acessa esse público, né? Como que esse público consegue chegar até o serviço, qual é o objetivo desse serviço, orientar principalmente sobre a questão dos seus direitos, né? Proteger em relação à questão da violação dos seus direitos, né? Quando os direitos for violados ou alguma violência acontecer. Então, a gente tem um trabalho que já começou a ser visto enquanto política de assistência para esse público que a gente considera na política de assistência como um público prioritário, né? Que é a pessoa com deficiência e suas famílias. Então, é fundamental essa visão hoje que a gente está começando
e de uma forma muito forte já, né? As secretarias estão nesse pensar, nesse movimento energético que eu chamo, né? Então, a semana, cada dia, alguma secretaria realizou uma ação importante. Onde a gente participou do workshop da Secretaria de Educação, foi fantástico. Nós tivemos uma palestra com o doutor Ângelo, né? Que a gente, eu chamo ele de é o anjo mesmo, né? É uma pessoa, um profissional que foi ele é de Maranguape, né? Que a gente trabalhou junto, e hoje ele é um doutor na área da educação especial, né? Professor da Universidade da UFCE de Quixadá, né? E ontem ele deu uma palestra lindíssima sobre a discussão do processo da educação inclusiva nessa perspectiva. Então, a gente teve na PAI o evento que a gente chamou de Palco 360, onde a gente dialogou 4 temas importantes, que foi o trabalho, a família, o esporte, o lazer, né? O esporte, o lazer, a cultura e a arte, né? Hoje, na PAI, nós estamos o dia todo em experiências sensoriais com as escolas, né? Então, amanhã é o fórum, que é a Câmara dos Vereadores. No sábado, a gente teve a caminhada. Na abertura da semana, a gente também teve uma caminhada, né? Domingo, um piquenique. Então, assim, as famílias participando, interagindo. São muitas famílias? São muitas? Não, não são muitas. Mas o que está participando tem uma grande força. Falando em muito ou pouco, né? Tem uma grande força. Eu vou puxar aqui já exatamente sobre essa força e demanda reprimida, sobre o atendimento. Mas antes eu vou fazer uma colocação. Quer acrescentar alguma coisa? Não, a gente vai conversar, tem calma que a gente vamos acrescentar várias coisas. Vamos pontuando para que fique marcado na mente das pessoas os esforços para a gente entender. Vou fazer uma provocaçãozinha de que é um ponto de vista jornalístico. Jornalista é um pouco provocador. Tá? Certa parte da PAI, por algum momento, foi muito paternalista, por a necessidade, e aí esse avanço agora eu reconheço. E via-se muito em algumas, principalmente mulheres são mais sensíveis e participativas da família, ela que toma iniciativa. Com um pouco de vitimismo. Tá? Esse tempo, assim, alguém tem que fazer, quando, na verdade, quem tinha que fazer era ela, e depois tirar das crenças delas e do filho, que era parte digamos assim, de um problema, eu estou falando que era parte de uma necessidade a ser resolvida. Se a gente for buscar palavras, a gente pode estar colocando palavras que não se encaixam. Tem palavras mais modernas, como, por exemplo, estamos discutir excepcionais. Excepcionais não se enquadra mais hoje na linguagem da abordagem de tratar os indivíduos com deficiência. Vamos esquecer as classificações. Eu vou colocar só indivíduos com deficiência. E eu vou tirar aqui os amigos, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Então, os indivíduos excepcionais. Essas nomenclaturas vão mudando. E vão mudando por força de formação para as pessoas começarem a entender. Então, as palavras são usadas, muitas vezes conceitos são mudados, as pessoas, nossa, tem palavra que vai mudando. A sociedade precisa de insights, ou seja, de pensamentos para poder mudar o que é necessário, né? Então, você sai, excepcional ficou forte e passado, sim. Tá? Ele começou a ficar preconceituoso por si só, né? Porque as pessoas já tinham na mente os preconceitos, eu vou citar agora de forma dura o vizinho, aquele menino doidinho, dá trabalho, ou seja, era um excepcional que era chamado de doidinho, e aí você já vê duas coisas que começam a fortalecer uma outra palavra que era dita para não chamar de doidinho, excepcional, e foram ficando pejorativas, ou seja, você saiu do doidinho para o excepcional, não mudou muita coisa, ou seja, as pessoas continuaram com um preconceito latente, forte, doloroso, às vezes inconscientemente pela falta de informação, eu falei de cultura, mas informação, e aquilo ali, se não fosse trabalhado, mas nem todo canto é trabalhado. As distâncias são enormes. As distâncias, quando você diz, são muitas famílias, não.
mas são muitas famílias, para a realidade que a gente vive, para o município que a gente Sim. vive. Para 28 anos e 80 de APAI, são muitas. São muitas. E aí a gente tem que Quase parabenizar. 80, né? Nós estamos com 70 e poucos anos. Então, nós temos o quê? Nós temos 76. Nós temos uma ação, e agora você fala assim, o poder público, que é dever dele, não é obrigação, não faz nenhum... a menção é legal, Sim. mas é dever dele. Sim. Tá? E aí é legal a gente ver que no dever dele, ele está realmente, de fato, não de direito, fazendo. E aí a gente parabeniza, assim, toda e qualquer iniciativa dos poderes públicos, sejam onde for, e aí a gente parabeniza o Maranguape, não importa se esse momento ou daqui a outro momento, ou para trás, que façam o que é para ser feito em relação às pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Ou seja, é muito legal isso. Mas há uma dor muito grande nisso tudo, porque a gente tem o quê? Uma realidade de demanda reprimida. No marketing, academicamente, reprimida é algo que tem um potencial tremendo e não está sendo, não está acontecendo. Então, demanda reprimida pode ser uma fala para negócio, assim, eu tenho um produto que tem uma demanda reprimida e que se eu colocasse eu ia ganhar dinheiro, que aqui não tem. Qual produto? Tal produto. Aqui, no caso, é o atendimento. É uma demanda reprimida porque vocês estão com 150, 170, 180, quando vocês poderiam estar atendendo 500, porque existe essa demanda. E ela está reprimida porque ela não está conseguindo chegar aí, porque não tem atendimento. Então, é um atendimento reprimido. Vou mudar aqui a demanda, porque a demanda é mais para negócio. E aí eu pergunto, como que seria essa saída hoje? Se a gente fosse fazer uma campanha agora, qual era o seu apelo? Assim, você teria assim, gente, eu preciso da boa vontade, tipo, estou com o pires na mão, de você, profissional das seguintes áreas, pudesse tirar um dia por mês para nos ajudar. Era uma saída? Você conseguiria? Dá para começar assim? É uma contribuição? Assim, é algo que pode nascer agora e alguém ligar, se um ligar e disser que pode ajuda? Ou seja, ou precisa de um grande planejamento, de um grande engajamento de R$50 mil por mês. Depende do que se oferta. Não, né? Os profissionais que você precisa. Porque quando eu oferto um serviço para uma pessoa com deficiência numa condição, se for para um atendimento clínico, aí sim, eu posso ter um atendimento ou no mês, ou 15 dias, uma vez na semana. Mas quando eu venho direcionando para um atendimento da reabilitação, um atendimento terapêutico, eu preciso ter uma constância sistemática. Aí tem um plano, uma carga horária definida. Por quê? Porque se cuidar do contexto psíquico, emocional, né, e funcional, precisa ter um planejamento organizado, né? E que esse planejamento tenha sempre conexões, né? Tem que ter sempre um feedback. Eu não posso estimular hoje, passar um mês para depois estimular. Por conta, principalmente na condição, quando é pessoas autistas, quando pessoas com deficiência intelectual, por conta dos desafios que ele tem nesse processo de aprendizagem. Então, se eu demorar muito tempo, eu vou sempre começar tudo de novo, por conta do tempo que eu estou oferecendo ao estímulo, né? E se eu dou sistematicamente esses estímulos dentro de um planejamento organizado, eu vou oferecer a ele o melhor e a melhor qualidade desse estímulo, e ele vai ter o melhor possível de retorno e de desenvolvimento, da aprendizagem para o seu desenvolvimento. Ou é fácil resolver isso? Ele não é complexo, porque a gente já sabe como que isso deve funcionar, né? A gente já sabe como que esses serviços devem funcionar. A complexidade que existe aí é por ser uma instituição não governamental, por ela não ter como buscar a questão por si só, a sustentabilidade, para oferecer essa demanda de profissionais.
entendeu? Para atender essa demanda. Então, isso requer da instituição uma boa captação, né? Recorrente, contínua, sistemática, que garanta com margem de tempo, né? Com margem de recebimento para não quebrar. E não quebrar, porque a partir do momento que eu ofereço, eu tenho que oferecer segurança, sustentabilidade e compromisso com aquele ser. Eu não posso brincar eu não posso brincar com o desenvolvimento de uma criança ou de um adolescente ou de um jovem quem está nesse processo. Eu tenho que ter muita seriedade e muita responsabilidade, né? Quando eu falo nesse contexto. Hoje a PAI tem, sim, uma demanda de quase 146, eu acho mais ou menos, 146 atendimentos de pessoas com deficiência intelectual e múltipla e autismo. E nessa mesma quantidade, a gente tem também as famílias. Então, se a gente somar as duas quantidades, dá em torno de quase 300 atendimentos durante o mês, né? Então, isso com o público que a gente tem. Com o serviço que a gente oferece, né? Hoje a gente oferece profissionais que eles são cedidos do município, que são professores, nós temos também professores cedidos do estado e temos profissionais que são pagos pela instituição, regime seletista, mas através de captação, de parcerias. E uma das grandes parceiras é o nosso município. O município tanto cede, como o município também repassa um recurso para a gente, para esses profissionais. Contratar esses profissionais mais clínicos. Não, ele ainda é profissional administrativo e no campo da política da assistência, né, da política de assistência e da política da educação. Ainda está oferecendo. E a gente permeia nesse universo o esporte, né, e a questão da arte. Né? E alguns acessos à tecnologia, principalmente o acesso a como lidar, né, o computador, a internet, né, ou a aprendizagem a partir da tecnologia. Né? Então, são alguns olhares e temos a psicomotricidade. A psicomotricidade ela é muito voltada para a criança ainda, né? A partir de 3 anos, que está em fase de desenvolvimento, a gente oportuniza eles essa idade, uma idade fundamental para a questão do seu desenvolvimento, né? E os demais, agora, importante dizer que todos que estão na PAI, em um turno, o outro turno estão na escola. Mas nós temos um grupo de jovens que já são adultos, com 40 anos, com 40 e poucos anos, 30 anos, que não estão mais na escola, que já terminaram o ensino médio, não estão no trabalho, né? Que vai para a PAI, para esses outros espaços que a PAI oferece, entendeu? Além dos parceiros que conseguem, como a Rose falou, cursos, né? Que são ofertados através da FITEC, em relação à música, a teatro, né? Alguns através parceiros. Do Senac, através do né? Senac, que Senac oferece. É nosso parceiro. Sim, tem ajudado bastante, né? Então, e também temos a gente tem. Vai, Rose, o Mesa Brasil, né? Nós temos, né, vários projetos. Aí nós temos o Mesa Brasil, que nasceu aí na pandemia, né, para a PAI, e até hoje contribui com a gente de várias formas. Fantástico. Né? E, além disso, o Mesa Brasil também traz cursos. Cursos para as famílias, cursos até para a nossa merendeira, como manipular, como fazer uma torta, como aproveitar aquela casca da fruta. Né? Você sabia? Entendeu? É lindo. Eu não sou péssimo, aqui é de tudo um pouco. Viu? A gente sai de um assunto e volta, igual a minha cabeça. Então, assim, é o que eu gosto de fazer, e eu sempre falo que o meu propósito com De Tudo Pouco é deixar registrado experiências que ajudem pessoas, para quando quiserem ver e ouvir os vídeos, elas vão aprender mensagens que foram mensagem de vida. E o que vocês estão falando aqui é muito bonito de cuidar das pessoas. Né? O que a gente está falando aqui é de cuidar de pessoas. Sim. Tá? De respeito, né? Mas é de cuidar mesmo, é você se doar para os outros. Sim. Tá? Isso aí não está para o... Me dá um espaço, e aí eu quero falar aqui da Rose, que está do meu lado. Né, assim, quando eu saí da presidência, a Fátima assumiu,
né? Minha grande parceira, foi com a Fátima que eu aprendi muito. Depois veio outros colegas, né? Veio a Desirê, e depois da Desirê, a Rose assumiu. E a Rose, a gente diz assim, a presidente papocante, né? Porque a Rose, eu pensava como ela vestiu a casa apaiana, como ela se abraçou com a instituição, como ela mergulhou profundamente na alma de cada um lá dentro, tanto no campo dos profissionais, né, como ela é uma mãe, né, mãe de coração, que cuida do Albert, né, e ela conseguiu, com muito carinho e com muita disposição, uma energia gigantesca, mergulhar no movimento apaiano de uma forma lindamente, né? E com uma energia gigante, cuida da família apaiana, cuida de todo mundo, né? E cuida dos parceiros, vai lá, né? Se relaciona muito bem. Então, ela trouxe à PAI um outro olhar, né? E eu sou muito grata a ver isso. Poxa vida, que bom, né? A PAI tem um olhar muito legal, porque ela leva essa mensagem, né? Então, Virgínia, não perde uma doação. Né? Não perde uma doação. Nós sentamos uma vez, então, assim, é um espaço que ela conseguiu, e ela mergulha isso com tanta leveza, com tanta força, com tanta energia. Te contando uma vez, eu com o projeto que eu falei, do crowdfunding, eu tinha pensado por conta da PAI, já conversei várias vezes com você, um dia eu sentei com ela e falei para ela, nossa, mas que lindo isso aí, vai ajudar tanto a gente. Então ela já vislumbrou o que poderia ver, a visão de futuro você dela. Dá um toque, rápido. Ela já pensa, na frente. Tão rápida a visão de futuro dela, porque aí eu disse assim, nossa, que incentivo para quem está querendo uma ideia, que todos ficam, tu é doido, vão te chamar de ladrão, vão te chamar disso. Eu disse, não, cara, isso aqui é uma coisa que eu faço que o valor de administração disso é irrisório do valor da captação. É milhões para o cara receber um tiquinho. Eu não estou pensando nisso, eu estou pensando no que pode gerar para as pessoas e para explicar. Para quem não sabe, eu vou ter de dizer o meu sonho aqui, também, vários sonhos. É um projeto de captação via internet que já existe, mas que o Brasil só tem, não chega a 2%, ou seja, existe um vasto mundo para se captar dinheiro, desde o tempo da cadernetinha de ouro, ao bingo, a lista de amigos. Então, assim, tem pessoas que vivem, são profissionais de captar para qualquer coisa, para captar para shows, para entidades, né? Então, você vê aquela participação da PAI aqui está me enchendo o saco. No evento do Bazar. Então, o Bazar, a Receita Federal dá, e é uma coisa normal. Não tem nada de feio de você fazer dinheiro para ajudar entidades que precisam ajudar pessoas, né? E elas estão o tempo todo, esses anos todos, aí a gente tem que entender. A PAI não tem receita, gente. A PAI não tem, assim, de onde é que cai o dinheiro da PAI? É o governo que tem lá uma lei que manda repassar igual a Câmara, por exemplo. Se fosse desse jeito, era o seguinte, alguém criasse uma lei municipal, ou uma lei estadual, ou uma lei federal, e diz assim, tantos % da arrecadação do município seja passado para a PAI, para ela poder trabalhar. Pronto, ela teria, por lei, igual a Câmara tem, 4% da arrecadação do município vai para a Câmara, e a Câmara faz o que quer. Ela não precisa botar um asfalto, ela só precisa pagar os servidores. Ou seja, se eu fosse levar uma discussão sobre isso, era outra história. Mas ela recebe os 4% do dinheiro arrecadado do município e distribui do jeito que ela quer nos cargos e faz lá as suas proporcionalidades para poder legislar. Isso é lei e não tem o que se discutir. E eu acho certo. Se tem isso, ia para o parlamentar trabalhar, e ele tem lá esse repasse municipal, no outro mês ele não vai precisar catar dinheiro com ninguém para poder pagar o motorista, a gasolina, o rango, e poder fazer um evento com a PAI, ou fazer qualquer coisa que seja relevante para a cidade, ou se alguém não acha que seja relevante, aí o cidadão tem que ir atrás do que... Agora, nós estamos falando de uma entidade que tem 28 anos e que passou a vida todinha, que aí eu digo isso, eu morei em frente ao prédio que era lá, desde garotinho que eu vi aquele prédio, que eu ia olhar, ia jogar no ginásio ali, eu vi aquele cantinho, que já era da PAI, a PAI nunca tinha ido para lá. Só sabia assim, aquele cantinho ali é a PAI. Eu só via lá até o seu Chico, que eu ia jogar bola, eu estava lá sentado num quartinho bem pequenininho, que era o que isso aqui. Não, é a PAI. Então a PAI foi para lá, com um terreno que já tinha sido doado desde o tempo da rádio
e deu branco aqui uma rádio AM de Maranguape. Rádio AM de Maranguape, eu acho que era esse o nome. Não estou lembrado do nome da rádio. E aí era minha vizinha, ficava olhando para ela. Então, assim, a PAI tem que arranjar um jeito, ou seja, ela tem que criar essa prospecção, essa busca para financiar as necessidades. E aí tem horas que ela não pode dar um passo a mais porque ela não tem comprometimento de verba. Ela só pode dar o passo aquilo que é possível e é real, né? E aí a gente sempre diz assim, poxa vida, graças a Deus a gente fechou o ano, a gente não está devendo a ninguém, mas a gente não sabe como foi que a gente pagou. Né? O mercado, a gente comprou a alimentação, a gente comprou o material, a gente pagou, né, os profissionais, a gente fez a instituição se movimentar dentro da sua estrutura jurídica, né, dos seus impostos, que a gente tem impostos a pagar para poder ter documentos. Então a gente é muito grata, e o que a gente coloca assim muito, que é muito forte, a gente diz que a PAI é da cidade de Maranguape, porque essa cidade, ela abraçou a PAI, né? Ela chega junto, do seu jeito, da sua forma, das suas condições, ela chega junto, né? Então, toda a mensagem que a gente leva, ela acolhe. E só para fechar, assim, por trás dessa logística que a Rose, enquanto presidente, a gente tem uma composição dos diretores, que são diretores extremamente ativos. A Fátima, né, é a vice-presidente da Rose. A ex-presidente é vice-presidente hoje, né? Vamos ouvir a Rose. Assim, Rose, ela tem um carisma muito grande e gosta muito das pessoas, tá? E ela não está exagerando, não. Realmente, você, Fátima, deram um grande pulsar, novo pulsar, né? De uma alavancagem com as expertises passadas da Virgínia e da história da PAI. Então, diga quem são os seus colaboradores, que são as pessoas que estão à frente com você. Tudo é culpa da Virgínia, viu? Essa mulher admirável, viu? Nós temos até a Lei Virgínia Queiroz aqui do município, por isso que nasceu a Semana Municipal, viu? Ela não disse isso, não, mas eu estou dizendo, né? Ela é muito importante. A Virgínia, onde chega, ela é luz. Ela deseja para a gente luz, mas ela é essa luz, entendeu? Luz para as pessoas, para as famílias, para os amigos, eu tenho certeza disso, né? E assim, aí nós temos outras pessoas que iluminam a PAI e que fazem tudo acontecer. Nós temos a Sara. A senhora tem sobrenome? Sara Martins. Sara Martins. E a Sara é a nossa gerente administrativo, né? Financeiro, e nós temos a Laura, que é a Laura Francelino, que é a nossa coordenadora também, que trabalha com muito amor, com muita dedicação. Nós temos a Lorena, que trabalha no financeiro, nós temos a Ticiane, que é a nossa secretária, a Eliana, nossa merendeira, mão de fadas, né? Seu Antônio, nosso motorista maravilhoso, temos a Mirna, né, que é a pessoa da limpeza, que deixa a nossa PAI limpinha, temos todos os profissionais, todos os professores, né, que fazem parte dessa composição da PAI, e temos os diretores, e também temos os vigias, hein? São pessoas que cuidam da nossa PAI com muito carinho. Se acontecer alguma coisa, tá ali ligando, informando, entendeu? Então, assim, são pessoas que realmente se importam com a instituição, né? E aí os nossos diretores, são 19 diretores, né? Nós temos a Fátima Braga aí como vice-presidente, mandou um abraço, viu? Vamos, Fátima, não quis vir, mas mandou um abraço. Um abraço, viu? Beijão no coração, sua lindona. E nós temos, maravilhosa, é outra pessoa que eu digo assim, que ela é inspiração, parar de conversar, né? Ela é inspiração, né? Ela é muito querida, né? Demais. Se a gente for colocar aí, desenhar uma PAI, ela tem símbolos sobrando, sim, né? sim. Pessoas que simbolizam palavras, ações, principalmente ações, né? Hoje, no inglês lá, que é o CTA, né? Call to Action, chamada para ação. A PAI consegue mexer com as pessoas para agir mesmo e participarem. Todo mundo quer chamar da PAI. A marca PAI e o que a PAI significa, eu já ia falar na palavra inglesa, mas eu fui buscar mais o português para ficar mais... É muito forte. Ela é uma das marcas mais famosas da cidade.
Tá? E fazer uma marca, a gente conversava, mudar a PAI para tirar o excepcionais fica complicado quando a PAI é uma grande marca. Né? Então, até você falou que revitalizar essa marca, reconceituar, até daria um bom estudo, mas assim, esse dinheiro que você vai pagar para um bom estudo, um profissional de brand para construir uma marca, conceituar, porque marca é identidade, marca é vida, marca é como se fosse uma pessoa, a PAI é uma identidade, é uma forma viva, tá? Então, é uma identidade, é algo vivo, tá? É como se fosse uma pessoa, uma persona, como a gente fala no marketing, principalmente o marketing moderno, que são como empresa. Então, ela é realmente uma identidade muito forte. E todo mundo quer estar perto da PAI, porque a PAI leva a autoridade e leva a segurança, leva a respeito, leva a confiança, idoneidade, né? Lisura, né? Porque no mundo atual, dinheiro e prestação de contas é primordial. Então, a lisura que a PAI passa em toda a sua história é ilibada, ou seja, nunca a gente teve, ou com certeza vai ter, um problema de fisco com a PAI, porque eu conheço, eu sei. E a gente sempre busca essa transparência, né? Tanto que acontece a assembleia né, de prestação de contas, a gente convida toda a comunidade apaiana para estar participando, estar aprovando, né, vendo o que foi gasto, entendeu? Tem esse momento, né, Virgínia, todo ano. E assim, continuando os diretores, deixa eu terminar. Os diretores, nós temos famílias, nós temos amigos, nós temos ex-funcionários que fazem parte da diretoria. Então, por isso que essa equipe é muito gostosa, né, de trabalhar. Essa equipe sabe que a PAI trabalha com a solidariedade, com a doação. Então, se vai ter alguma coisa, um evento, já está ali envolvendo a PAI. Até nas férias tem gente que busca a PAI. Né? E a PAI, por ser uma instituição que trabalha muito com a parceria, que a gente busca as parcerias, né? Assim como a Virgínia falou, a parceria do município, nós temos a parceria do Estado, nós temos a parceria também com o comércio de Maranguape, as empresas, né? Empresas são parceiras, nós temos padarias, nós temos frigoríficos. Você quer dizer os nomes dos parceiros de vocês, fica à vontade. O frigorífico aqui, né? Frigotop, ele ajuda a PAI toda semana. Então, assim, nós somos gratos. Isso ajuda na alimentação dos nossos assistidos. A padaria ali, eu acho que é o Pão Nosso, né? Do seu Eudes. Ele também contribui com a PAI diariamente, gente. Então, isso é muito lindo. Nós temos também o açaí self, açaí teria em Maracanaú, que ele doa o óleo, entendeu? A gente também trabalha com esse projeto. O óleo para ser reciclado. Que é o reciclado. Vocês recebem e vendem esse óleo. Né? Que já estamos aí com um projeto, aqui na mente, fervendo, que agora iremos fazer sabão, geral. Coletar o óleo e fazer sabão, certo? Então, assim, nós já temos alguns comércios aqui. O Mesa Farta também colabora com o óleo, né? E a comunidade em si vai até a PAI deixar óleo, vai deixar livros, apostilas, tudo isso a PAI recebe para levar móveis, roupas para o bazar. O bazar, o bazar. É rico esse bazar, continua rico. Eita, esse bazar é rico, viu? Sim. Rico de muita solidariedade, de muito amor. E, por sinal, falando em bazar, nós iremos fazer um bazar do Papoco, viu? Vai ter estilo bazar da Receita Federal, de tudo um pouco. De tudo um pouco? É sim, viu? O nome do programa vai estar lá também junto. Tá? Isso que é muito bom, né? Eu acho que o bazar já veio para cá. Nós temos 8 anos, algum desses 8 anos aí eu sei que o bazar. E se quiser trazer o bazar para cá, está à disposição. Passar uma semana. Eu sei da dificuldade de colocar as pessoas para ficar no bazar, que é difícil, né? Ter gente para ficar ali. Nós abrimos 12 horas. Então, é voluntário, né? Mas aí para sustentar, a gente, eu vou ter que me comprometer mesmo, a gente dá um jeito de diminuir, fechar, contanto que tenha algo para a gente começar um pouco mais tarde e fechar mais cedo, por conta, é excepcional, mas a gente movimenta e traz a PAI para o centro, ou seja, o bazar da PAI para o centro, de que ficar só na PAI. Então, eu acho que é legal. Tá? E, gente, eu estou falando isso porque, para quem, eu tenho muitos amigos que assistem aqui, são de fora, são do Rio, São Paulo, Minas,
Rio Grande do Sul, são do Brasil, que são amigos que jogam game comigo, eu mando os programas para ele. Estou falando aqui porque eu sou gestor de marketing do shopping, eu já estou aqui vendendo outro peixe aqui para o bazar, que é para trazer movimento para o shopping. A gente faz de tudo um pouco, viu? É sempre assim. Agora vamos falar da semana, né? Que passou, mas não passou, porque não importa que ela tenha acontecido, o importante são as versões. A comunicação, a gente fala assim, o importante são as versões. Né? A grandeza das coisas é o que você leva dela. Então, algo que aparentemente pode ter sido pequeno, mas foi muito rico. Alguém viu, o movimento foi pequeno daquilo, mas a riqueza do que aquele movimento tem é muito grande. Então, a versão, ou seja, o que vai ser dito e o que vai ficar, né, de registrado é muito importante. Então, os primeiros dias você tinha falado, mas assim, de concreto, você ficou muito alegre, foi legal, mas de concreto, factual mesmo, assim, que de que os partícipes, né, ou seja, o empoderamento desses a palavra não entrou na minha cabeça, dos assistidos. Das pessoas. Para não chamar de alunos, porque a PAI não é escola, então a gente chama de assistidos, né? Tem essa assistência lá na PAI. No primeiro dia nós tivemos a caminhada. Antes de você, só para eu poder falar sobre o conceito, para quem está nos ouvindo, o mundo se move, as pessoas criam um conceito. Geralmente eu falo muito em inglês por conta da minha área, as pessoas não gostam, reclamam. E falo de algumas outras palavras que são conceitos mais novos, que acontecem no mundo que a gente não pode parar. Então, quando você fala assim, alguém vai falar, não, os alunos da PAI, é a compreensão que ele tem. A nomenclatura mudou, porque a PAI tem outra conjuntura de que é uma escola. A escola, o assistido, ou seja, aquele que está na PAI, chamado assistido, pode ir para a escola, que é a escola de verdade lá. De verdade que eu digo, a escola do currículo normal, aquela que está. Então, ele é um aluno lá da escola fulano de tal e é um assistido da PAI. Então, assim, para poder para diferenciar mais ou menos esses conceitos, para as pessoas entenderem cada situação que ele está. Então, ele está empoderado como aluno na escola e está lá fazendo o crescimento dele diante da realidade dele na PAI. Então, assim, as pessoas começaram a compreender os conceitos. E não simplesmente ficar... Porque tem muita gente assim, por que não diz que é aluno? Então, as pessoas às vezes não param para entender o porquê das coisas, nem procuram entender esse conceito. Né? Vamos supor que eu não tivesse perguntado sobre isso e a pessoa assistindo, que as pessoas se interessam mais. Quando tiver aí é um conselho mesmo de serem curiosos, estudarem. Essa palavra foi dita, eu quero saber o que é essa palavra. Pega o computador de mão, ó, levanta aí, o Rosinha. O computador, isso aí 99% das pessoas não usam isso aí direito. Isso aí que eu digo, essa mágica que o mundo tem. É muito bom, as pessoas só reclamam dele, que só faz mal. Eu só vejo professor, doutor, desculpa estar mudando aqui, querer aparecer dizendo que tela faz mal. Tudo faz mal, gente, se for excesso. Tudo faz mal. Se a gente for falar do que faz mal, tudo faz mal no excesso. O computador, o notebook, o smartphone, que é o telefone moderno, ele veio e não vai voltar. Agora, falar dele como se fosse crucificando uma ferramenta que é ótima para a humanidade, então aprenda a usar o aplicativo que tem aí para várias coisas, aprenda eduque seus filhos para usarem também dentro do que é razoável e não critique uma ferramenta que é boa. Então, a sociedade fica julgando e jogando as coisas, assim como a necessidade de entender que a PAI ela tem e passa por processos difíceis. Geralmente as pessoas banalizam algumas situações de julgar conceitos. Então, começou a falar, de novo, já veio um conceito novo para tudo. Né? Só estou falando da PAI, os assistidos, como também outras movimentações de crescimento que o mundo tem, colocando conceitos novos e colocando coisas novas. Na verdade, no frigir dos ovos, tudo é bem simples. Tá? Nós estamos falando de pessoas aqui que precisam de um cuidado, tá? Que antes era tipo especial e hoje não é especial, ele é normal, ou seja, é entendido como processo natural da vida
e que precisa de uma estrutura para que isso aconteça. Simples. E não como se fosse antigamente uma casa de cuidar de pessoas com problemas psíquicos de alto grau, como loucuras, realmente atestado de loucura. Eu conversei com um psicólogo aqui, assim, realmente precisa de louco, mas o tratamento até diferenciou. Aquela casa que tinha antigamente, o tipo de tratamento e a internação não existe mais do modelo que a gente... Ou seja, porque eu estou aí já trazendo uma coisa, parece extrema, mas não é. Humanizando, parecido com o tratamento da PAI, são entendimentos que a sociedade tem que ter, que as crenças sobre as dificuldades das pessoas e a família e a sociedade precisam estar de encontro. Então, quando eu falei numa entrevista que tem aqui a gente até falou de suicídio, falou de várias coisas, e eu toquei sobre loucura. Ele falou, é uma coisa que a sociedade entende muito, e é muito pejorativo quando você fala sobre o louco. E o tratamento também ficou pejorativo. Na verdade, hoje é totalmente até que tem um local lá que até hoje está pejorativo, quando a gente vai aqui para Fortaleza, que é um instituto, que é um hospital, Mira Lopes, né? Tem a piada, vou te mandar para o Mira Lopes, ou seja, a sociedade ela é gritantemente malvada, né? Né? Ela tem essa coisa do diabo, parece que... Estou colocando do diabo aqui, não é como pastor, não. Estou falando sobre coisas ruins que a gente... Estou usando aqui a palavra na fortaleza do mal mesmo, assim, das pessoas serem maldosas para tudo. E quando a gente tem que ter um coração leve, coração puro e cuidar das pessoas e ser feliz, fazendo o que a gente gosta e ser feliz com o que está perto da gente, entendendo o outro do jeito que a gente... Assim, nossa história, quem somos e o que fazemos. Cara, é lindo. Né? Isso é fantástico. Não tem tempo ruim, não. Pode ficar. Vocês vão ter para outro lugar? Olha, é como diz. Está lá ou ele vai embora outro lugar? Hein? Você vai para outro lugar, mas esse outro lugar está lá ou ele vai? Você tem que sair correndo atrás dele. Eu estava correndo atrás dele. Diga. É como diz, a diferença nos torna únicos, né? Eu queria só falar um pouquinho sobre a semana, porque você me perguntou, né? Eu quero mostrar esse símbolo. Quando você olha para esse símbolo, o que você acha que é? Não, infelizmente você já me disse o que é. Não, o que é ele? O que é? Não, ele é uma digital. Uma digital. Essa digital está colorida. Ela simboliza o quê? A diversidade. Né? E assim, por isso que diz, a diferença nos torna únicos. Né? Você está falando aí da deficiência, Mira Lopes, não sei o quê. Né? Então, isso aí, hoje a gente trazendo aqui para a nossa sociedade, isso aí era bullying. Né? Que hoje ainda acontece, ainda existe bullying. Existe bullying ainda com os nossos meninos. Isso foi relatado agora no nosso palco 360, né? Um assistido falando sobre isso. E ele disse que se sentia muito triste, porque na escola faziam bullying com ele. E olha para você ver, a pessoa com deficiência, ela notar que era bullying. Então, assim, ele disse que desejaria que a escola fosse mais acolhedora, que as pessoas não fossem daquele jeito. E é possível as pessoas mudarem, né? Só basta aceitar, porque ninguém é igual, né? E a semana ela trouxe essa frase, a diferença é o que nos torna únicos, né? Todo mundo é diferente um do outro, por que não aceitar essas diferenças, né? Aceitar, ajudar, que é isso que essas pessoas precisam, de ajuda, né? De ser inseridas e não excluídas, né? Que foi o que o nosso assistido falou sobre isso, né? E isso tocou o meu coração, eu creio que tocou o coração de muitas pessoas que estavam lá nesse momento, né? Eu quebrei aqui um pouquinho, mas é porque eu senti vontade de falar sobre isso, né? Quando você falou do Mira Lopes, eu lembrei de bullying, né? Sim. Que qualquer coisinha, vou te levar lá para o Mira Lopes, né? Isso aí já era bullying, né? São muitas coisas e não é diferente, nem muito diferente, talvez até pior, aí eu não estou classificando, com a questão do deficiente, né? Ou seja, até porque nem todos conseguem rapidamente perceber
talvez por alguma ingenuidade, pelo tipo de deficiência, acaba passando por demora até compreender que há algo errado com tudo ali. Aí a ausência de família e consciência de família, o espaço que, por exemplo, que precisamos de mais 500 pessoas para atender, a gente está atendendo 200, 500, 300, ou seja, tudo isso vai distanciando um pouco, e aquela história do tempo, no tempo que a gente pode, a gente tem feito a luta, mas esses 28, no tempo que a gente pode, 28 anos, a cidade está acolhendo bem a PAI e todo o seu trabalho, porque foi feito realmente, a PAI não ficou Virgínia, ela ficou recorrente, continuada, tá? Ela não ficou, o ciclo dela abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, ou seja, ano a ano os ciclos vão aumentando, melhorando, e ela não parou por conta de algumas épocas que eu sei, e que foi atrás, vamos atrás. E pagaram-se os funcionários, e pagaram-se e resolveram-se os problemas, ou seja, ela não parou para esperar por algo que caísse do céu. Então, essa é a diferença quando você tem esse compromisso. E aí eu digo, todas as PAIs também são iguais? Não. Eu tenho certeza que tem a PAIs com dificuldades e fechadas e reabertas, fechadas e reabertas, por conta de nem todo mundo tem essa coragem e essa força que vocês têm, né? Então, parabéns pela semana da pessoa com deficiência. A diferença é o que nos torna únicos, né? Da Semana Nacional da Pessoa com... São três com deficiência intelectual e múltipla. Aí é que eu me desculpa, porque são 3 temas aqui, tá? A diferença é o que nos faz únicos. Aí tem Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, e também ainda tem Nossa História, Quem Somos e o que Fazemos. Essas 3 partes fazem parte, as 3 frases fazem parte desse momento, de um momento só, que é muito rico. Você quer ir embora, eu vou deixar você embora. Diga aí o que você quer dizer. Eu acho que, assim, agradecer por essa oportunidade. Amanhã é o nosso último dia, né? De mão dadas nessa caminhada, acreditando que os espaços estão aí para a gente oportunizar, para a gente aprender mais, como ainda precisamos aprender, como ainda a gente precisa se aprimorar, né? Conhecer, como a gente ainda precisa oportunizar os espaços com qualidade, com acessibilidade. A gente vê que a semana a gente realizou, mas os detalhes do contexto da acessibilidade ainda a gente precisa ver com o olho mais aguçado, né? Com mais atenção a respeito disso. Mas eu acho que, de uma maneira geral, tem sido uma semana extremamente proveitosa, significativa, plural, né, diversa. Com muitas conquistas a cada ano. E principalmente a conquista interior de cada um, né, o afirmar que valeu a pena essa caminhada, está valendo a pena essa jornada de acreditar, de poder, né. Então, desejar a essa cidade, uma cidade inclusiva, né, uma cidade diversa, que ela possa acolher todas as pessoas, não estou falando aqui mais só da pessoa com deficiência, mas todas as pessoas na sua condição. Que seja uma relação extremamente respeitosa, acolhedora e com muita empatia. E pessoas precisam serem respeitadas, né? Independente das suas escolhas. E é por isso que a gente precisa respeitar mais ainda, porque cada respeitadas do jeito que elas do são. jeito que elas são, do jeito que elas escolherem, da forma que elas escolherem. Isso é muito belo e a gente fica mais leve, né? E há uma reciprocidade desse respeito, né? Eu respeito você me respeita, e a gente respeita todo mundo e todo mundo nos respeita. Então, eu acho que essa relação, eu acho que é a mensagem que a Semana da Pessoa com Deficiência do município de Maranguape, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, deixa para Maranguape. Eu acho que deixa para o estado do Ceará, porque hoje são quase 30 as APAES do estado do Ceará, também nessa mesma energia, outras instituições também nessa mesma energia, e o Brasil todo, né, movimentando nessa energia, principalmente em relação à deficiência intelectual e múltipla. Então, obrigada, Rose, pelo aprendizado, por esses espaços, obrigada, Pai, por ter me oportunizado a grandes aprendizados. Eu sei
a pessoa que eu sou. E obrigado, Eudemar, por esse espaço maravilhoso Estaremos de conversarmos, de pensarmos diversamente, né? Que bom. E ir num ponto de diálogo e para outro ponto de diálogo, isso é muito bom, né? De diferentes falas, isso é maravilhoso. Gratidão. Rose. Eu também quero agradecer, né, principalmente a todos, né, que estão envolvidos nessa semana, ao CONDEF, a todas as secretarias, as escolas, né, que estiveram com a gente presentes, estão presentes. A escola foi muito firme em todos os momentos, isso, né? Desde o início da caminhada, desde o início da semana, que está todo mundo junto e misturado. Então, assim, é um evento maravilhoso. A gente está vendo que os estudantes das escolas. Os estudantes, né? Principalmente ensino médio, todo mundo ali junto, ensino participando, médio, né? Ensino fundamental também. E agradecer à comunidade também, que chega junto, pergunta, e aí, hoje tem o quê? Qual é o evento hoje? Já pergunta porque quer participar. Né? Já estão acostumados com esses eventos que a PAI promove, né? Que a Semana Nacional e Municipal já é um evento, né, anual que acontece, o pessoal já fica esperando. Nós tivemos a feijoada, né, da APAI. Então, assim, tudo é para captar recurso, a gente insere ali na nossa agenda, né, e consegue dali tirar um dinheirinho para ajudar a instituição, né? A gente precisa para pagar uma água, para consertar uma lâmpada, uma coisa assim. Eu não posso ficar sem vender meu peixe. Então, é muito importante, claro, né? Chegar esse momento da comunidade doar, de chegar junto, qualquer coisa que possa contribuir com a nossa instituição, tudo é bem-vindo. Né? E vem coisa boa por aí, viu? A PAI vai estar publicando, nós queremos vocês juntos, vocês participando para estar ajudando cada vez mais a PAI, porque eu que faço parte da PAI, eu acredito no trabalho da PAI e é o que a gente passa, essa transparência, porque a gente trabalha para o melhor, né? E dá o melhor para a pessoa com deficiência e suas famílias. Muito obrigada, Eudemar, por tudo, pelo convite. Foi ótimo. Viu? Fiquei muito feliz e muito emocionada, mas estou muito feliz por estar participando ao lado dessa pessoa iluminada, né, que anda me arrastando por aí, nesse caminho do bem, e estou muito feliz. Muito bom. Gente, chegamos ao final de mais um De Tudo Um Pouco, conosco a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Nós já falamos sobre o conceito dos excepcionais aqui, volta aí, se você pegou aqui no final. Rose Santiago e Virginia Queiroz. E antes de encerrar mesmo de fato, queria agradecer nossos patrocinadores do De Tudo Um Pouco. A Binclass, está sendo vestido aqui pela Binclass, estou ficando, diz a minha mulher lá em casa que estou ficando garotão com a camisa da Binclass. A Software Informática, 25 anos. Deixa eu só falar, vou quebrar um pouquinho o protocolo. Software é nossa parceira, viu, gente? Fornece a internet para a PAI de Maranguape, então assim, nós também queremos agradecer a Software. Colégio Olímpico também, que é nosso parceiro maravilhoso. Nós temos muitos parceiros, né? Agora porque eu não estou lembrando no momento, mas quando eu vi Software, eu digo, nossa, Software, que ajuda parceira muito a PAI, nossa parceira, viu? Sina, nosso amigo, também ajudando aí. E ao Maranguape Shopping Mall, que é o local onde o estúdio está, e a gente agradece a sua audiência. Faz o seguinte, também curte aí, compartilha, tá? Marca no sininho para receber notificação quando sair programas. Muito obrigado, fui!